As vítimas dele eram sempre mulheres jovens, né? Faixa ali de 20 a 30 anos, né? Mulheres que usavam drogas, usuárias de crack. E como que ele fazia para ele atrair essas mulheres? Ele oferecia dinheiro em troca de sexo, né? Para manter relação sexual. Com isso, ele conseguia atrair essas mulheres para a casa dele, onde ele morava sozinho. E nesse local ele as matava e transportava o corpo posteriormente para um local ali próximo, onde ele abandonava. Restava ainda, isso corre concomitante à investigação de campo, descobrirmos quem era aquela mulher. Quem era aquela mulher que estava morta dentro da mala. Então, laudos periciais foram solicitados até que houve a identificação desta mulher. E aí foi interessante, porque quando nós começamos a trabalhar, a própria equipe falou, poxa, nós temos um caso aqui anterior de uma mulher também que havia sido encontrada, também dentro de uma mala. E aí houve a ligação, talvez pudesse ser o mesmo autor. E aí nós descobrimos que ele havia matado 5 mulheres. Todas as 5 vítimas dele, mortas do mesmo jeito, marcas no pescoço. Pelo que ele mesmo nos disse, né, ele nos contou, todas as 5 vítimas foram mortas dessa maneira, né? Pela compressão, né? A força das mãos contra o pescoço das vítimas. Aí eu fiquei nervoso, fiquei estressado, nervoso. Aí o que você fez? Você também enforcou ela? Você fez uso de algum instrumento? Não, com a mão mesmo. Com as mãos também? As 5 vítimas na mesma região. 3 delas em locais muito próximos. Quando eu falo próximo, assim, próximo mesmo, né? Uma um pouco mais distante, mas também na mesma região. E outra também um pouquinho mais distante, mas também no mesmo bairro. A primeira menina você tentou, né? Você tentou ter, né, relações sexuais e não conseguiu. Você fazer uso de droga. Isso. E teve a segunda, você também tentou ter relações sexuais e não conseguiu, porque você fez uso de droga. Aí você ficou, todas essas vezes você ficou tentando de novo? Mas demorava. Eu saía com outras meninas. Umas não faziam, outras não faziam, mas antes do entorpecente. Aí eu pagava e ia embora. Só que quando eu usava o entorpecente, acontecia isso. E eu imaginando que poderia acontecer de eu ter uma relação. Por ser mais prazer. Então você não atraía essas moças com a intenção de matar? Nunca passou isso pela minha cabeça. Nunca. Na hora era que acontecia? Na hora que acontece. Que você ficava com raiva? Vinha raiva, vinha um desespero e aí na hora que você tenta parar, já não consegue mais. O que a gente viu, assim, ele foi, né, se aperfeiçoando na prática desse crime, né? Dessas vítimas, teve uma vítima que foi morta em 2010. Essa vítima ele não trouxe para a casa dele. Essa vítima foi morta em um terreno baldio. Nesse terreno mesmo, ela foi morta e ela ficou lá abandonada. A outra vítima já foi com a forma de atuação dele trazer essas mulheres para a casa dele. Então ele trouxe essa outra vítima para casa, matou da mesma forma também, né, por asfixia, por esganadura, colocou o corpo nas costas dele sem nenhum tipo de, sem nenhuma proteção. Esse corpo foi deixado em uma rua próxima. Ao que sabemos, elas se prostituíam. E elas eram parecidas assim, fisicamente, e eram moças jovens. Estatura baixa, magrinha, drogadas, né? Que não tem força para nada, né? Que ele aproveitava, né? Terceira vítima,
Como que ele fez? Da mesma forma, ele atraiu essa mulher para a casa dele, esganou. Só que essa vítima, ele já teve o cuidado de enrolá-la em um tapete. Então, ele pôs essa vítima dentro de um tapete, enrolou esse tapete, pôs esse tapete nas costas e deixou em uma rua próxima. A quarta vítima, ele já se utilizou da mala para essa quarta vítima. E a quinta e última vítima, uma outra mala. Eu tenho a impressão que todas essas mulheres que ele convidava para sair, ele já convidava também para matar. Não sei se teve alguma que saiu com ele e não morreu. Era preciso ver isso. Mas pelo que consta, todas as mulheres que ele saiu, ele matou. Então eu acho que ele já sabia, já queria, já tinha essa finalidade mórbida traçada. No final de 2012, a gente teve um caso, né, na região do 50º distrito, né, extremo leste de São Paulo, em que uma vítima, uma mulher, ela foi encontrada dentro de uma mala. E o crime nessa circunstância, dentro de uma mala, é sempre um crime que chama um pouco, né, a nossa atenção, porque foge do que né, digamos assim, mais comum nesse tipo de crime. Alguns meses depois, isso no início de 2013, praticamente no mesmo local, uma outra mala apareceu, né, uma outra mulher dentro dessa mala. Fato esse que fez a gente já desconfiar de um criminoso em série, né, de um serial killer, porque eram vítimas com as mesmas características, né? O local, né, que aconteceu era praticamente o mesmo local e ambas as vítimas, elas foram deixadas naquele local dentro de malas. Este é um caso típico de um assassino em série, um serial killer. Por quê? Ele tem o mesmo modo de delinquir. Esse modo de delinquir é repetitivo. São sempre as vítimas semelhantes, no caso, prostitutas. E ele tem alguns rituais. Quais? Os sapatos das vítimas ele guarda, que é um ritual que só ele mesmo, só um exame direto dele poderia explicar por que ele faz isso. A forma dele matar, que é por esganadura, e quando ele também abandona os corpos.